Olá, gente, muito boa noite. Está entrando no ar o seu Conexão Podcast. Aqui você pode. E hoje nós temos a presença de uma convidada ilustre, ela que é moradora aqui de nossa cidade de Tabatã. E nós temos aí muitas coisinhas para conversarmos, aquele bate-papo descontraído, aqui no nosso Conexão Podcast. Aqui você pode. Eu sou o pastor Carlos Amâncio, estarei em sua companhia até daqui a pouquinho, pois o papo aqui é longo e muitas coisas nós temos aí para desenrolar no decorrer desta conversa. Pois bem, está conosco hoje a nossa querida e amada amiga, ela que é empresária, mãe, psicóloga, crente, esposa e também agora entrando no ramo da política, né? Está aí, já concorreu no caso, né, a vereadora aqui pelo nosso município e vai estar contando hoje para a gente aqui um pouquinho das experiências, tanto no âmbito político, como mãe, como empresária, como psicóloga, como esposa, como cristã também, né? Vai estar falando para a gente um pouquinho aí sobre esse desenrolar, né? Tudo aí, essa vida de muitas coisas, até porque também sabemos que ser tudo isso dentro de uma pessoa não é fácil, né? Não é fácil, até porque é um pouco difícil lidar com tudo isso, mas em tudo nós devemos dar graça. E Deus, Ele também nos capacita, nos orienta e nos dá sabedoria. Então, Rosinete, é um prazer ter conosco, você aqui com a gente, né? Um grande prazer. Nós da Conexão Podcast sentimos honrados, felizes com a sua presença. E nesse momento, o microfone é todo seu para se apresentar para o público aí. E já já nós vamos conversando e Deus dará aí discernimento no que vai acontecer daqui para frente. Com a palavra. Pastor Carlos Amâncio, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, todos que estão nos ouvindo aqui no podcast. Aqui você pode, podcast, estúdio. Gente, já estou me sentindo à vontade aqui, já estou me sentindo podendo, né? E eu quero parabenizar primeiro, né, o Senhor pela criatividade, né, por esse empreendimento maravilhoso aqui na nossa cidade. Está de parabéns, lindo o estúdio. E te agradecer também, pastor, pelo convite. Amém. Por ter me convidado, pelo carinho. Tá? E para mim é um prazer enorme poder estar aqui compartilhando, né, esse mix de informações. E quando o senhor falou aí, Rosinete foi candidata a vereadora do município e que, por sinal, tive uma experiência assim, fantástica, né? Foi algo maravilhoso, muito nobre ter vivido essa experiência como candidata aí a vereadora do nosso município. Mas antes de entrar nessa parte aí, eu vou falar um pouquinho, né, da Rosinete. Quem é a Rosinete? E como você já começou falando aí, a Rosinete é essa pessoa simples aqui, uma pessoa que eu acredito, né, querida por talvez não todos, mas por alguns da nossa cidade, porque Exato. A gente não vai conseguir agradar todo mundo mesmo, né, pastor? Exatamente. Mas a gente se esforça, né? E eu sempre digo que extrair, né, da gente o melhor todos os dias, isso é muito importante. Então a gente vive cada dia mais a nossa melhor versão todos os dias. E isso é fundamental quando a gente consegue, né, e descobre esse potencial, esse autoconhecimento. A gente passa a entender algumas questões, né, sobre a vida, sobre o ser humano, sobre pessoas, e isso é muito importante. E como eu disse, né, eu sou Rosinete Gonçalves, né, sou mãe, empresária, esposa, deixa eu ver mais, é tanta coisa, né? Pedagoga. Exato. Nunca, assim, não atuei nessa área de pedagogia, mas admiro muito. E um beijinho para todos os pedagogos, que Deus abençoe todos. E hoje, né, eu atuo como psicóloga no município. E para mim é muito gratificante poder chegar até aqui, né?
diante de tantos percalços na vida, tudo que a gente enfrenta, mas para mim foi uma conquista muito grande, foi um privilégio muito grande poder conquistar mais e chegar agora, né? E hoje ser uma psicóloga para mim é motivo de honra e de muita satisfação, né? Porque se trata de pessoas, de acolhimento, de cuidados, né? De carinho, de amor, de afeto. E isso eu acredito que é fundamental na vida, né, de todos nós. Exato. E só uma palavrinha aqui. É muito importante quando a gente entra nessa questão da pedagogia, na questão da psicologia também. Até porque quando eu particularmente como pastor, a gente tem já 10 anos aqui em Taubaté, e a gente tem visto que a síndrome, né, da ansiedade, da opressão, depressão também, ela tem assolado muito a população, principalmente aqui em Taubaté, né? A gente trabalha direto com algumas pessoas e elas vêm falando um pouco sobre isso. E no meu ponto de vista, se eu estiver errado, você pode estar falando. Mas no meu ponto de vista, a psicologia ela é importante também. Por quê? Porque vai tratar, né? Vai orientar, vai ajudar, vai fazer com que o ser humano ele retorne novamente ao caminho que por algum motivo ele acabou se desequilibrando psicologicamente, emocionalmente, e por causa desses deslizes acaba tomando decisões, rumos ignorados, e as consequências disso é grande, tanto para ele quanto para a família, para a sociedade onde ele vive, né? Se for evangélico ou se frequentar algum ambiente assim também, já se torna um pouco complicado ali para o ambiente onde ele está, porque eu sempre falo na igreja assim, que famílias doentes geram igrejas doentes. Então, pessoas doentes psicologicamente, ela vai gerar um ambiente também doente. Então, a área da psicologia, ela é importante no meu ponto de vista, por quê? Porque vai ajudar nisso aí, né? Então, vai estar tratando. E hoje você, querendo ou não, se ocupa uma posição muito importante aqui dentro do município de Mucuri, principalmente aqui em nosso Taubaté, porque são várias responsabilidades sobre uma pessoa só. Sim. E a gente sabemos que não é fácil, né? Não é fácil lidar com lidar com igreja, agora vem na área política, na questão de pedagogia. Tudo isso aí gera um fardo que, se a pessoa não tiver um certo equilíbrio, né, acaba, como se diz, pendendo para um lado. Então eu quero começar aqui com você, te fazendo uma simples pergunta. Hoje, na área da psicologia, né, vamos começar falando um pouquinho sobre a psicologia. Hoje, na área da psicologia, o que você vê mais assim, de necessidade dentro do nosso município? Eu creio que você trabalha com jovens, com famílias de diferentes classes sociais, de diferentes ramos. Então, hoje, o que você vê assim, sobre a situação da psicologia aqui dentro do nosso município? Então, primeiro, né, a psicologia, como o senhor disse, é uma área muito nobre, né, muito rica. E eu amo a psicologia justamente porque ela trata pessoas, né, de todos esses transtornos aí que o senhor, né, citou. Isso é muito importante, né, quando a gente entende que existe mesmo as doenças, tanto psicossomáticas quanto os transtornos, e quando a pessoa ela busca ajuda. Isso é muito importante. É como o senhor falou, né? Uma igreja ferida, automaticamente ela vai ferir, ou seja, pessoas feridas, elas vão ferir. E a gente percebe hoje que né, dos maiores desafios que o ser humano enfrenta é justamente isso, é proteger as suas emoções. Então, a gente percebe aí um desequilíbrio, né, uma crise de identidade. Sim. Ou seja, uma crise com elas mesmas, né? E a gente, né, como psicólogo, a gente está aqui para oferecer todo esse conforto, né, esse acolhimento, sem nenhum tipo de julgamento, de apontamento, e ajudar, né, essa pessoa a realmente se encontrar,
né, com ela mesma. Eu ainda costumo dizer mais, encontrar com ela mesma e com o seu Criador. Porque quando eu olho para mim, pastor, e vejo, né, como tudo começou na minha vida e chegar até aqui, né, com todas as convicções, certeza e de quem, né, eu sou, de quem Deus é, isso é muito importante, né? Então isso gera, né, na gente uma alteridade, uma certeza, uma convicção. E não tem coisa melhor do que o ser humano viver na Terra aqui e sabendo, né, os seus limites, conhecendo os seus valores e entendendo realmente quem ele é de fato. Sim, né? sim. Então, a gente se depara com muitas, né, demandas, e a gente sabe que a demanda é muito grande nessa área, e a gente percebe aí essa crise, ou seja, pessoas feridas, machucadas, né, muitas crises, Sim, né, sim. emocionais. E a gente sabe que para tudo, né, tem jeito. Eu acho não que foi hoje... por um acaso que Deus deu, né, a gente esse dom. Né? Exato. Eu acho que hoje, assim, uma das áreas que mais tem pegado, assim, a questão do desequilíbrio emocional, pelo menos no sentido de igreja, na área da família, né? Porque, assim, eu vejo muitas situações de mulheres, até porque o homem ele sofre um pouco na questão de psicológico, mas parece que ele é mais retraído, né? Ele é mais fechado, ele dificilmente consegue demonstrar isso aí. Inclusive, agora recente, não sei se você acompanhou, teve um rapaz que ele se suicidou, agora recente, acho que foi Medeiros Neto, né? Ele se suicidou e uma das causas foi depressão, né? Então, assim, principalmente o público feminino é a área que abrange mais. Então, dentro desse conceito que a gente pensa, que a gente fala sobre a psicologia, como você se descobriu, assim, o seu chamado, sua vocação para a psicologia? Você sempre teve esse sonho? Você sempre trilhou esse objetivo? Ou devido às situações, devido às questões do dia a dia, você foi vendo a necessidade e resolveu também trilhar esse caminho? E outra coisa, dentro dessa pergunta, você sempre foi aqui de Tabatã ou foi de outro estado? Fala pra gente um pouquinho sobre a sua história, né? Fala pra gente um pouquinho da sua história, porque a gente vê que hoje, apesar do grau social que você vive, a gente percebe que você é uma pessoa humilde de coração, né? E isso é importante. Então a gente percebe que tem uma origem, tem uma raiz aí, e hoje a posição que você está não deixou afetar a sua origem, né? Sua raiz. Então isso é muito importante também, você tá aí falando pra gente. Amém, eu fico feliz, né, pelo elogio, porque para mim é um elogio. E a gente sabe que é raro realmente isso acontecer, mas aí a gente sabe que ainda existe pessoas realmente, né, que carregam as raízes e que nada nesse mundo, nessa terra, vai alterar, né, esse caráter, essa essência, né, que a gente carrega. Isso é muito importante. E eu moro aqui já há 47 anos no município e sempre, né, vivi aqui. Nasci, eu costumo dizer, cresci, casei, criei minhas filhas, né, já estão tudo moça, criada, já formada, e tudo aqui. Né? Nunca morei em outro lugar, como se diz, nem ali no trevo de Pousa Mata, sempre aqui. E sempre entendi que Deus tinha algo especial comigo aqui. Né? E hoje eu vejo, né, só o fato de estar nessa área, atuando, né, já como funcionária do município, eu já vejo assim, uma honra muito grande, né, o próprio Deus me honrando. E, como eu disse, isso para mim é muito satisfatório. E minha vida, né, sempre, como eu disse, aqui, trabalhando, sempre trabalhei no comércio, né, já estou no comércio há quase 30 anos. Bom né? tempo. Acabei revelando minha idade aqui. Mas é assim, a vida é assim, né? E o senhor falou outra questão em relação, né, se toda a vida, se foi algo que surgiu ou se é um sonho, né, ser psicóloga e estar nessa área hoje.
com certeza não foi nada que veio do nada, né? Foi algo que foi brotado aqui, né? Há alguns anos atrás, vamos colocar aí há uns 15 anos atrás, né? Eu falo que Deus, ele brotou esse desejo no meu coração. E nesse período, nessa época, eu não sabia nem o que era psicologia, né? Então, eu estava ainda na faculdade de pedagogia e eu tinha uma matéria e que me chamou muita atenção, essa matéria de psicologia. Então, todos os assuntos dessa matéria, eu ficava encantada, né? Então, eu pensei, é esse negócio aí que eu quero ser. Olha aí, que legal. É isso aí, essa profissão aí que eu vou, né, exercer um dia. E coloquei isso no meu coração. Só que o tempo passou, né? Aí minha filha veio, já terminando o ensino médio, e aí as duas, né, foram formar, ou estudar, fazer faculdade. Então eu fui, né, dando preferência também para elas. E depois, com o tempo, eu me converti também ao Evangelho. E aí pronto, eu pensei, agora realmente a psicologia não é para mim. Era um sonho, né? Uhum. Era um desejo que estava no coração, só que, porém, adormecido. E quando chegou nessa fase da minha vida de conversão, eu já comecei a imaginar que essa área não seria mais para mim. Política, então, entrar na política, nem pensar. Então, aí eu fui percebendo, pastor, com o tempo, que eu vinha, né, com uma bagagem, com muitas crenças limitantes. Sim. Né, crenças que me limitavam de crescer, de avançar e de experimentar coisas novas. Sim. Né? Então, eu precisei também romper com essas crenças, desmistificar toda aquela crença limitante, Sim. Né, que, de certa forma, ela imperava em mim, como se ela dissesse, você não pode, né, olha, o crente não pode entrar na política, porque se ele entrar, ele vai se corromper, né, e o psicólogo também não pode, o crente também não pode ser psicólogo, porque se ele for psicólogo, ele vai se apostatar da fé, e aí um monte de coisa vai acontecer. Então, eu cresci ouvindo, né, Sim. Que todo político era ladrão e que toda pessoa que ia, crente, que fosse fazer um curso de psicologia, ou que fosse, né, atuar nessa área um dia, ela iria realmente se esfriar na fé, ou seja, se apostatar da fé. Sim. Então, isso para mim já foi, né, um impacto muito grande, né, Exato. poder ter que lidar. Porque imagina, a gente vem com essa bagagem, com essas crenças, e aí, de repente, para você agora entender e conseguir romper com tudo isso, né, foi o meu caso, foi o que eu precisei realmente, né, fazer, e vim ressignificando todas essas crenças que eu carregava. Sim. E que me limitava de crescer. E aí depois, quando as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida, né, aí eu vim, né, entrei na faculdade, estudei psicologia, né, formei, hoje, né, como eu disse, sou formada. Aí depois eu já quis experimentar, né, a política, vi candidata. Como eu disse no início, foi uma experiência fantástica, uma experiência muito nobre. E que eu penso que a gente pode todas as coisas, né, naquele que nos fortalece. Exato. E muitas vezes a gente deixa de viver e de experimentar porque nós mesmos estamos nos limitando, nós mesmos estamos criando esse mundinho e, às vezes, colocando Deus ali, né, numa caixinha de fósforo. Sim. Né, limitando o próprio Deus, aquele que nos chamou, aquele que nos convocou e aquele que disse que a gente iria fazer coisas maiores, obras maiores. Exato. Do que Jesus, não é isso? Você falou um negócio muito interessante sobre a questão de romper algumas barreiras para alcançar o seu objetivo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu até falei um pouco sobre essa questão aí que você acabou de falar. Por quê? Porque assim, tem pessoas hoje que têm um grande futuro pela frente, mas ela não consegue romper os limites, né? Quebrar alguns protocolos para poder alcançar, porque existe uma religiosidade muito grande hoje, concernente ao crente estar na política, concernente a um crente ser
um psicólogo, um psiquiatra, ou até mesmo uma autoridade policial, um juiz, né? Existem muitas situações que, por falta de conhecimento, alguns acreditam que o cristão, principalmente quando se trata do sexo feminino, não pode estar lá, não pode ocupar aquele cargo, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Mas assim, biblicamente e socialmente, Cristo ele nos formou para nós vivermos. Então, se Deus ele pega um cristão e dá a oportunidade dele ser um psicólogo, ser um policial, ser um vereador, ser um prefeito, alguma coisa assim, é porque, no meu ponto de vista, eu vejo que Deus quer usar ele naquela área, né, naquele lugar. Exemplo, Deus ele te dá a oportunidade de você ser psicólogo. Então, há um projeto de Deus nisso aí, né? Tem um plano de Deus nisso aí. Então, através desse aí, Deus ele vai te usar para sarar alguém, para restaurar alguém, né? Para levantar alguém. Quando você chegar a ser uma vereadora, ou uma prefeita, uma deputada, né? Enfim, você conseguir ir galgando, né, os degraus políticos, cada lugar, ou cada degrau que você chegar, no meu ponto de vista, é uma oportunidade que Deus está dando para te usar naquela área ali. Só que muitos hoje não entendem por isso aí. Né? Então, assim, o que é de pessoas, Rosnete, que poderia estar longe, né, no nível alto, mas por conta do psicológico, estagnou, parou. Parou no tempo, verdade, pastor. E é muito importante, isso é o que a gente mais vê. Eu costumo dizer que muitas pessoas vão morrer sem viver as promessas, né? Sem experimentar o melhor da terra. Exato. E tudo isso, a própria palavra já diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Exato. Então, quando a gente vai, né, para a história da humanidade, a gente vai ver que tudo já está disponível, né? Sim. Aí, quando o senhor falou das crenças, é importante a gente poder dar esse salto, poder buscar conhecimento, porque a palavra também ela diz que crescei na graça e no conhecimento, né? Exato. Então, quando a gente entende que quando Deus, né, ele criou o homem, ele criou a mulher, a Bíblia diz que ele soprou, né, nas narinas do homem o fôlego de vida, não é isso? E o texto lá, a Bíblia diz que nesse tempo o Espírito que pairava, né, sobre a face das águas, ele começou a movimentar. Então, quando Deus deu esse sopro, ele disse, né, multiplicai, dominai. Ele liberou palavras de reforço, palavras positivas, né? E ele disse isso para o homem quando ele soprou nas narinas, né? Que a gente iria multiplicar, que a gente ia dominar, né? E fazer coisas, né? Como eu disse, maiores. E então, naquele momento ali, eu vejo que Deus, ele estava não só dando sopro, ele estava dando para o homem, né? Ou seja, para a mulher, uma capacidade incrível, né? Era como se ele dissesse, olha, existe uma potência aí dentro de você. E essa capacidade, eu costumo dizer que é o quê? É de pensar, é de mover, é de inventar, é de criar, é de refazer, é de dar novo sentido àquilo que já existe, é de fazer nova todas as coisas, é de escolha, é de discernir, é de inteligência emocional. Então, ele deu toda essa potência, né? Toda essa capacidade para o homem. Exato. Só que, aquilo que a gente falou, nem todo mundo vai usufruir, exato, né, desses benefícios, né? Exato. Dessa potência, desse projeto lindo que Deus projetou o homem para ser. Sim. Então, muitos, né, a gente percebe o quê? Que vai estar estagnado, porque eles vão ter dificuldade, alguns vão ter dificuldade de conseguir romper com algumas crenças, que automaticamente é o que limitam elas, né? É o que paralisam as pessoas, são as crenças. E, às vezes, algumas questões internas, né, mal resolvidas. Exato. Que isso vai impedindo o homem de crescer, né, e desenvolver aqui na Terra. Então, a gente vê que
também, pastor, hoje muitos não estão assim usufruindo nem eu costumo dizer, nem essa pontinha nem aqui, a pontinha, daquilo exato. que já está disponível, né, antes mesmo dele nascer. Sim, então, a gente só precisa buscar, né, se conhecer mais, entender mais a história e saber o que Deus tem pra gente é o melhor. Exatamente. Né? Ele tem o melhor pra gente, para cada um de nós, né, uma vida ricamente abundante, né? Exato. Vida... Inclusive, existe um texto na Bíblia que eu gosto muito, acho que é o salmista. Ele diz: consagra ao Senhor todos os seus planos e todos os seus projetos serão estabelecidos. Então, ou seja, quando a gente tem um pensamento, quando a gente tem um desejo de ser algo, se tornar algo, e a gente consagra isso ao Senhor, sem olhar para as crenças, para a religiosidade, né, para dogmas, mas trilhar aquilo que está dentro do nosso coração. A Bíblia diz que os planos serão estabelecidos, ou seja, serão concluídos. Por quê? Sim. Porque uma coisa que você falou muito interessante. Tem pessoas que estão deixando de viver o que Deus tem para ela por conta que o pensamento, a visão dela está no que os outros vão falar, no que os outros vão questionar. Eu vivi muito tempo com isso, né? Eu achava que o que eu fizesse ia refletir, de certa forma, em alguém, e aquilo iria me trazer um certo retrocesso. Só que quando eu comecei a analisar a Bíblia, eu comecei a entender o seguinte, que só tem uma pessoa que pode frustrar os planos de Deus na minha vida, que é eu mesmo. Então, se eu deixar de acreditar naquilo que Deus tem para mim, eu não vou conseguir. E aqui em Tabatã, um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa, ela disse que o sonho dela era ser juíza, mas por conta do ministério, da igreja onde ela congregava, enfim, não aceitava. E aí ela trancou a faculdade que ela estava fazendo, abandonou tudo e ficou aí, como se diz, ao léu. Né? Aí Deus dará. Deus dará. E eu fiquei pensando assim, falei, nossa, uma pessoa tem um potencial muito grande, mas deixou de viver aquilo que Deus tem para ela por conta dos que os outros vão falar. E essa área da psicologia, toda essa etapa que você está trilhando, isso, no meu ponto de vista, serve até de encorajamento para algumas mulheres. Vou até olhar aqui para a câmera aqui, para algumas mulheres que também querem viver, querem trilhar o que a Rosinete trilhou, né? São mais de 30 anos, eu creio, aí nessa caminhada entre subidas e descidas, entre acertos e desacertos, para poder chegar até aqui. Então, o segredo é não desistir nunca, né? E crer no que Deus tem preparado para você. Então, assim, dentro dessa área da psicologia, o que você consegue associar a psicologia com a sua vida cristã? Em algum momento você já viu, já presenciou Deus lhe usando dentro da área da psicologia mesmo para restaurar, e você parar e falar assim, nossa, era para isso que Deus me chamou. Olha como Deus fez. Porque assim, chega um momento na vida da gente que a gente dá aquele despertar e fala, opa, Deus me usou aqui. Né? Exato. Mas é isso, pastor. É incrível, né? O poder de Deus nas nossas vidas. E a princípio mesmo, eu tinha essa preocupação mesmo, né? Porque com toda aquela base, né? Da palavra, né? Com todos os princípios, e de repente agora eu vou conhecer, né, a psicologia, que é voltada, né, também para a ciência, né? Então, cria realmente, a princípio, aquele, né, conflitozinho, porque a gente quer entender. Mas quando você abre a sua mente, né, e você começa a perceber, você vai ver que tudo, né, está tudo entrelaçado, está tudo ligado. Sim. Né? E, às vezes, nós, na nossa prepotência, na nossa arrogância, que muitas vezes a gente separa. Sim. Né? Ó, isso aqui, né? Aqui está a religião, aqui está a psicologia, aqui está a política, né? Assim, e aí a gente vem e separa tudo. Né? E que, na verdade, a gente pode, né, unir. Exatamente. Né, todos aqui,
todos aqui podem andar de mãos dadas, Sim. né? Só que, é como eu disse, a gente, por não entender, a gente vem e separa. Enquanto que, quando eu disse, né, da inteligência, da sabedoria que Deus deu ao homem, a gente pode vir aqui, né? Vamos colocar aqui a parte da religião, né? Extrair as coisas boas, né? Exato. Aqui, na política, a gente pode vir e avaliar, né, o que é legal, o que não é. Exato. Né? Extrair também o que é bom. E aqui também na psicologia também não é diferente. Assim. A gente fazer todo esse discernimento, né? Todo esse discernimento de absorver aquilo que é bom e aquilo que não é. Porque aqui na psicologia também tem muitos fatores, muitas coisas que talvez muitos discordam, né? Outros já acham legal. Então, a sabedoria que Deus deu para a gente é justamente para a gente poder discernir. Então, Exato. Aquilo que é legal, aquilo que é útil, aquilo que edifica, eu vou trazer para mim. Mas aquilo que não vai me edificar, aquilo que não vai agregar valores, então, eu vou descartar. Exato. Então, Exato. a gente só precisa, né, entender que tudo, né, como eu disse no início, tudo podemos, né? Exato. Mas desde quando a gente consegue aplicar essa inteligência que Deus nos deu, essa sabedoria, né? De saber discernir as coisas. Exato. Porque o que falta, talvez, é a gente poder entender, né? Que todos esses lados aqui tem um lado positivo e tem um lado negativo. Então, eu vou escolher o lado positivo, mas mesmo sabendo que existe o lado negativo. Né? Como a política, por exemplo, né? Não tem como a gente negar que existe o lado, vamos colocar podre, sujo, o lado da corrupção, existe, isso é fato. Exato. Né? Se eu falar que não existe, eu estou sendo, né, até hipócrita dizer uma coisa dessa. Né? Aqui também, né, quando eu digo igreja, quando eu falo aqui na psicologia, então existe dos lados negativos. Exato. Mas existe o lado bom, né? Porque quando você vê que existe o lado bom, você vai entender também que existe pessoas boas, pessoas legais, cidadão de bem, né? Então, eu acho que o que falta, talvez, hoje, é a gente alcançar, né, esse conhecimento, esse nível de entendimento. Eu costumo dizer que é alcançar a mente de Cristo. Exato. Para que a gente também, pastor, não sofra tanto aqui. Sim. Porque eu costumo dizer que se a gente não se atentar para as questões externas e tudo aquilo que a gente vive, a gente vai sofrer. Exato. Né? A gente vai entrar em crise mesmo, a gente vai padecer, a gente vai andar em círculo, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, né? Atirando para tudo quanto é lado e não vai chegar a lugar nenhum. Exato. Né? Até porque também você falou um negócio interessante sobre saber separar esses dois lados. E em todas as áreas hoje, que nem você falou, é inevitável. Vai ter o lado ruim, vai ter o lado bom. Porém, hoje as pessoas elas generalizam de tal forma, e até porque também as mídias, as redes sociais, vem com enxurrada de coisas ruins. Tem um lado bom também das redes sociais, mas tem aquele lado ruim. E muitas das vezes as pessoas tendem a pegar só o que é ruim e absorver aquilo de tal ponto, Rosinete, que para ela tudo é ruim. Nem para ela tudo não presta, para ela tudo tá errado, para ela. Então assim, isso é uma dificuldade que está tendo. Então quando eu vejo por esse lado aí, eu sempre digo, no sentido de igreja tem muita coisa ruim, na política tem muita coisa ruim, no trabalho secular, no trabalho cotidiano, em toda a área vai ter isso aí. Aí a gente fala assim, mas agora começou de uns tempos para cá. Não. Quando a gente pega a história, que a gente vai pegar a história da humanidade, no meu ponto de vista, eu não vejo uma política tão suja e conturbada quanto a política no tempo de Cristo. Em Roma ali, por exemplo, né? Onde a hierarquia, onde havia muita conspiração para permanecer no trono, e era tanto que passava de filho para pai, de pai para filho, aquela situação toda. Então isso já vem desde lá.
E nem por conta disso, Cristo deixou de exercer o seu papel ministerial. Ele não mudou isso, né? Ele veio, ele deu com a política. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e pouca gente sabe que Deus ele se utiliza, né, da política também para promover os seus feitos. Porque quando Cristo ele morre, né, pela cultura da época, ninguém poderia remover ou recolher o corpo de um morto nas vésperas ali das comemorações que estavam ali, se não fosse um político. E aí quem aparece? Aparece o senador, José de né? Arimateia. José de Arimateia. Então, José ele era um senador, então ele pede o corpo, a cúpula libera e Cristo foi enterrado. Agora imagine, se ele não fosse um senador cristão, Sim, né? verdade. Então Deus ele utilizou da política para que as coisas viessem a acontecer. Então, assim, dentro da nosso cotidiano hoje, seria muito importante as pessoas abrirem a visão Sim, e entender que o cristão, ele pode sim, né? sim, Não verdade. só como ele pode, como ele deve estar envolvido com a política. Sim, Porque, é necessário, né? entrando dentro dessa questão, saindo um pouco da psicologia, entrando aqui na questão política, você concorreu na eleição passada, né? E concorreu nessa agora. Na passada, você teve menos voto do que essa agora, ou essa agora você teve menos voto do que a passada? Não, tive mais. Nessa agora você teve mais. Tive mais, graças a Deus. Pronto. Tive. Então, olha só, dentro disso aí, só para você entender, as pessoas já começou a te ver com uma visão diferente. Na passada, pouca gente. Essa agora, um número maior. Até porque também o trabalho, né, na questão da campanha, tudo isso aí, soma muito, né? E dentro dessa questão política, eu começo com outra pergunta, né? Como foi que você se descobriu, né, que você tinha essa chamada, que era o caminho certo? Porque automaticamente você disse que nasceu e foi criado aqui. Sim, sim. Então não tem ninguém melhor para falar para nós hoje aqui a situação social, política do nosso município do que você. Né? Já tem mais de 30 anos, então creio que no decorrer das coisas você viu e percebeu, opa, eu preciso entrar aqui para fazer alguma coisa. Não é verdade, pastor. E é incrível isso, né? Porque é como a gente falou. E o que me fez realmente entrar na política, né? Foi justamente isso, entender que existe o lado bom, o lado positivo, o lado transparente, né? O lado honesto, o lado sincero da política. E isso realmente me moveu, né? Quando eu disse eu tive que romper com essas crenças. O senhor ainda falou que às vezes a gente acaba generalizando, né? Na psicologia a gente chama isso de mente enviesada. Sim, sim. Né? E aí realmente a mente ela está tão enviesada que ela não consegue ver, né? Olhar para os lados, né? E ver que existe um leque, né? Um mix, né? De coisas e que a gente pode, né, agregar aquilo Exato. que é legal, aquilo que é bom, né? Como eu pude ver que existe esse lado. Então foi esse um dos motivos, né, de querer realmente fazer algo a mais, né? Sim. Pela minha cidade, até porque eu nasci, né, cresci, como eu disse. Então esse foi realmente um dos motivos de entrar na política, entendendo que estar na política também podia ser além de um cargo, além de uma posição. Sim. Entendendo que é trabalho, né? Responsabilidade, missão. Exato. Porque tudo, pastor, a gente observa que envolve pessoas. Sim, né? sim. E eu sempre aprendi que pessoas, elas são mais importantes que Sim. coisas, né? E nessa política, por exemplo, eu tive o privilégio, né, de visitar muitas famílias, né, de ouvir, né, cada uma delas, prestar atenção, ver as demandas, Sim, né? sim. Porque isso é muito importante, você conhecer não só morar, mas conhecer a necessidade da sua cidade, dos bairros, da comunidade. Isso é muito importante. Então, eu pude ver de perto, né, essas demandas. E
ouvir, né, cada uma e que, ao mesmo tempo, né, não deixa de envolver, né, sentimento, Sim. comportamento, pensamento, atitudes. Então, quando você tem essa sensibilidade, né, de ouvir, de parar, de entender, você acaba se incluindo também. Exato. Porque você acaba se incluindo nesse meio, porque você agora começa a usar a empatia, né? Sim. Então, você passa a se colocar agora no lugar do outro, né? Então, isso é uma sensibilidade, porque talvez nem todo mundo consegue, Exato. né, ter essa sensibilidade de ver a necessidade, de ver a carência, né, e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Sim. Então, a gente sabe que existem muitas possibilidades de crescimento, de progresso, que a gente pode, né? Mas, como diz o outro, né? Não foi dessa vez. Não, mas é interessante. Mas eu não desisto, hein? Ó, 2028, 2028, tô aí, viu, gente? Agora mais confiante, né? E crendo que agora vai. Engraçado que isso é muito importante, por quê? Porque, olha só, o vereador, ou pré-candidato, ou candidato a vereador, quando ele sai da sua zona de conforto e começa a ir para o corpo a corpo, ele tem que ter uma mente equilibrada. Por quê? Sim, porque aquilo que nós vamos falar aqui, ele vai ouvir críticas construtivas e crítica destrutiva. Então ele vai ver pessoas falando do lado bom da política, mas também vai ouvir pessoas falando do lado ruim. Então é onde a gente falou poucas horas aqui no começo, sobre ter uma mente sarada para saber lidar com isso aí. Porque nessa política agora, eu acompanhando de perto e até conversando com alguns pré-candidatos, eu particularmente ouvi que muitos candidatos eles se perderam no decorrer da campanha por conta das críticas, né? Por conta das situações, e muitos deles não soube lidar com esse lado, né? Até crítica, talvez por falta da instrução também, né? Não sei. Mas assim, a política aqui em Mucuri, essa já é a terceira política que eu participo aqui, né? Não sei das outras para trás, mas das 3 que eu tive a oportunidade de perceber, essa parece que foi a mais complicada, né? De todas. Na verdade, assim, foi, se eu falando aí, é interessante, né? A gente estava falando da história, né? Do início, desde quando, né, a política existe, e a gente vem com todo aquele entendimento ali, que houve a intervenção de José de Arimateia, porque havia um decreto em Roma, né, que toda pessoa que morria na cruz, ele teria que apodrecer na cruz, assim. E aí vem uma intervenção política. Mas a gente vê também que uma coisa que está muito presente hoje, que eu pude assim, ver de perto e perceber, é a questão da barganha, né, da venda do voto, da barganha. Então, isso também já é algo que já vem lá de trás. Exatamente. Então, não foi o candidato B, o candidato C, o candidato D que implantou isso, né? Exato. Então, isso já vem de muitos anos. Isso é interessante você falar isso aí, porque tem gente que pensa que surgiu agora. Não. Não, eu falo que isso é incrível, né? Porque é uma coisa que já está, eu falo que entranhado já, né, nas pessoas, e às vezes elas fazem isso inconscientemente, sem perceber, né, da gravidade que existe, né, quando eu, como pessoa, negocio o meu voto. Exatamente. Então, muitos não têm essa consciência. Então, criticar seria, né, apontar. É claro que eu, com a maturidade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu jamais iria negociar aquilo que é inegociável. Exato. Porque quando eu vendo o meu voto, eu negocio ele, eu estou indo contra aquele, né, que me deu a vida. Sim. Né, o meu Criador. Então, eu estou indo contra, né, além de romper, quebrar um princípio,
eu estou comprometendo também as minhas próximas gerações. Exatamente. Olha a gravidade disso, olha a profundidade, né? Exato. E que talvez, né, uma fala bonita, né, de um candidato não iria resolver, né? Ah, mas é porque eu vim para fazer diferença. Ah, porque comigo, né, eu estou fazendo um trabalho assim, essa. E o eleitor, muitas vezes, ele não quer, não é que ele não quer, ele não tem ainda esse alcance, né? Sim. Então, isso eu acredito que precisa ser desenvolvido no município, essa conscientização política. Exato. Isso é muito importante, talvez, né, o nosso prefeito aí já poder criar aí, né, vir com um projeto voltado para essas questões, né, de conscientização, um trabalho mais contínuo, né? Exato. Porque a gente vê, sim, algumas palestras, alguém, né, indo nos setores públicos falar do assunto, mas é esporadicamente. Mas se houver algo contínuo, eu acredito que isso, uma hora, ele vai entrar na mente das pessoas. E a gente viu muito isso, pastor. Mas, né, nada melhor do que essas pessoas elas terem uma instrução, né, e um conhecimento, mostrar e trazer para elas essa conscientização. Eu sempre digo que tudo é um processo, né? É como o paciente vem, né, consultar comigo, não é uma nem duas sessões que vai resolver a situação. Talvez vai ter situações que vai ser ali 6 meses, 1 ano, Exato. 2, 3, né? Exato. Mas uma hora entra, não tem aquele... Eu não sei se é um ditado, né? Diz que pedra mole, pedra dura, vai batendo até uma hora ela fura. Sim. Então, é mais ou menos aí. E interessante essa fala sua, porque eu tenho observado dessas 3 políticas que eu participei, essa agora foi a única, acho que só teve uma mulher que conseguiu ser eleita nessa agora. As outras 2 passadas não teve nenhuma mulher. Eu acredito também que nas outras passadas, o público feminino, eu acho que é um pouco difícil de eleger aqui, no caso, uma mulher. Né? Eu tive uma vez na Câmara de Vereadores lá em Mucuri, eu olhei na galeria lá dos vereadores e tal, e me parece que eu vi 2 ou 3 mulheres só que conseguiram o pleito para vereadora. Então, o que acontece? A voz feminina hoje na política, ela é de suma importância, né? Principalmente aqui no nosso município. Então, até para concorrer às eleições, a gente vê que o público feminino parece que fica um pouco meio que dividido. E eu acredito que seja aquela fala que você acabou de comentar aí agora. Talvez por questões de palavras bonitas. Né? Um vereador chega, fala uma palavra bonita aqui e tal. E, de fato, quem era para estar lá, para fazer a diferença realmente, até quando a gente diga assim, fazer a diferença, eu, do meu ponto de vista, eu acredito que seja um prefeito, seja um vereador, ele nunca vai conseguir fazer 100%, né? Mas ele vai tentar trilhar ali para poder chegar mais perto daquilo que ele prometeu para os seus eleitores. E nessa política agora aqui, você que já estava aí já com o povo, né, nas campanhas, na correria, você entendeu que há essa diversidade em relação da mulher, né? Eu acredito que o município aqui, talvez eles precisam abrir um pouco mais a visão em relação à mulher, né? Porque a mulher é mais sensível, né? A mulher ela é mais atenta em alguns detalhes. O homem não, o homem geralmente ele é mais racional, ele olhou, raciocinou ali, pronto. A mulher não, a mulher ela já para, já analisa, já tem um certo cuidado. E eu acredito que um público feminino hoje no município aqui ajudaria muito a dar um certo equilíbrio na questão política aqui. Isso, pastor. Seria muito importante, né? Como a gente falou, esse trabalho de conscientização, de mentalidade, né? De mudança de mentalidade, né? Porque hoje nós temos, né, aqui pertinho de nós, né, uma grande mulher, né? Ali a prefeita, e já é o segundo mandato dela, né? Por sinal, muito bem votada, a Luciana. Então, assim,
talvez o que falta é justamente isso, é essa conscientização, é esse entendimento, essa mudança de mentalidade, né? E a mulher, ela está mais unida com a mulher, né? Acreditar mais na mulher, né? Estar mais juntas, Exato. né? E lutar juntas, porque a gente vê que realmente há uma divisão, sim, né? Uma barreira, não sei, talvez uma crença. E eu acredito que... Mas a gente vê hoje muitas mulheres, né? Com potenciais incríveis, ocupando cargos, né? De excelência. E a gente sabe que há essa possibilidade, sim, há essa condição. E o fato, por exemplo, hoje, de não ter ganhado as eleições, né? Para mim, assim, é claro que a gente entra, né? Para ganhar. Exato, né? exato. Claro que você está ali, é como se você estivesse no jogo, né? E que é um jogo, não deixa de ser, é uma disputa, né? E a gente quer ganhar. Mas, no meu caso, por exemplo, eu entendi perfeitamente. Eu acredito que tudo existe um tempo determinado para todas as coisas. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e já agradecer, né? Agora aqui, ao vivo, né? Já diretamente do podcast aqui você pode agradecer todas as pessoas que acreditaram, que confiaram em mim e que me deram esse voto de confiança, né? Não foi dessa vez, mas vamos aguardar daqui para 2028, né? Sim. E eu creio que até lá nós vamos estar com muito mais bagagem, com muita mais força, muito mais... Exatamente. Muito mais, vamos colocar, conhecimentos também, né? E, às vezes, mudar alguma coisa que não deu certo aqui e vir com outras estratégias, isso é muito importante. E eu quero agradecer, né, de coração pelos 211 votos, pastor. Eu tive 211 votos. É claro que eu esperava mais, isso aí sem dúvida, mas, né, só deu para ir até os 211, mas está ótimo, eu sou grata a Deus, né, por esse número de votos. E eu acredito que eu fui honrada, sim, abençoada pelas pessoas que acreditaram, que confiaram, né? E daqui 4 anos, se Deus quiser. Você ganhou quantos votos essa eleição agora? Qual foi a sua margem de voto? Então, 211 votos. 211. Então, assim, 211 votos. Uma mulher... Eu não vou nem falar no homem, né? Vou falar assim, questão da mulher. Por que eu friso tanto a questão feminina? Sim. Você citou de uma situação aí, concernente a dificuldade de interagir com a mulher na política. Eu tenho para mim que é mais uma questão de falta de uma instrução maior em relação à importância. Até porque, Rosinete, aqui em Tabatã eu não vi, possa ser que tem, né? Mas eu ainda não vi ainda assim, um projeto que envolva diretamente o público feminino, né? Sim. Então, assim, uma casa de amparo à mulher, por exemplo, centro de reabilitação emocional para mulher, uma vez no mês, reunir as mulheres para tratar do sentimento, sentimentos e situações dessas que começa a conscientizar as mulheres que ela precisa ter uma representante lá. Sim, né? Porque a mulher entende mulher. Sim, isso. Essa é a realidade. O homem, ele vai, de certa forma, fazer alguma coisa ali mais raso. Mas a mulher não. Né? A mulher, do meu ponto de vista, ela consegue entender a outra melhor, ela consegue lidar melhor, né? Então, assim, no meu ponto de vista, se houver um projeto que vai trabalhando antes que chegue 2028, né? Já começar trabalhando nisso aí, já começar montando uma base, montando uma estrutura, eu creio que o público feminino 2028 tem uma margem grande, né, de votação. Até porque 211 votos é muito voto. Não é pouco, não. Não, se muito você voto. catar aqui, né, um por um, você vai ver que, né? Exatamente. É um número bem expressivo. Mas é aquilo que você falou. Talvez, né, precise disso, desses projetos que envolvem, né, mais a mulher, que aproxima mais a mulher uma da outra e que elas se sentem mais confortáveis, mais confiantes, né? E amparadas ao mesmo tempo. Eu acho que isso é importante
E é uma das coisas que eu pretendo, sim, desenvolver. Sim. Não esperar daqui 4 anos, né? Mas já começar e criando já esse vínculo, né? Sim, sim. E fortalecendo esse grupo feminino que pode acontecer de várias formas, né? Sim. Hoje tem N projetos que a gente pode estar desenvolvendo e que envolve, né, a mulher. Sim, sim. Até porque também você citou a prefeita aqui de Pouso da Mata, e nessa eleição agora ela teve uma margem de voto bem expressiva do que a primeira. Foi. E aí, quando a gente olha isso aí, o porquê disso aí? Inclusive, eu até deixei recado para o assessor dela e a gente está tentando ver se consegue trazer ela aqui também. Eu quero ver se eu trago ela, trago o prefeito Robertinho, Robson também vai vir aqui. Então, assim, a gente está movimentando essa turma para poder trazer, para estar batendo um papo aqui com a gente. Então, o que acontece? Por que a Luciana hoje ela teve uma margem ampla de voto? Porque ela começou, fez o primeiro mandato e teve um resultado, né? E hoje você chega em Pouso da Mata, você vê o cuidado, o zelo ali, né? As praças, sim. Né? As ruas bem calçadas. Você vê que a cidade ela está tomando a modernidade completamente diferente. Quando eu digo a importância do sexo feminino na política, é justamente isso aí. Porque a mulher ela também consegue olhar com esse olhar de cuidado. Né? Aí, o homem, ele tem vários gestores bons. Inclusive, eu quero aqui até aproveitar o espaço aqui e parabenizar também o nosso prefeito Robertinho, né? Pelo excelente trabalho, né, que ele tá fazendo aqui no nosso município. E outro dia eu estava num podcast fazendo um bate-papo lá, e eu estava falando acerca do prefeito Robertinho e da situação que o município está andando. E se tem um prefeito, que nem o prefeito Robertinho, que trabalha, que faz e que está dando o sangue para dar uma nova visão, né? Antigamente você passava ali naquela BR, você só via poeira, brita e coisa ruim. Hoje você passa ali na entrada, você topa uma rodoviária bonita, né? A entrada da cidade bem organizada, sim, fora os outros trabalhos que ele está organizando. Isso. Então, se tem uma equipe que olha juntamente com ele nessa mesma visão, o município ganha, né? As pessoas ganham, porque o seu projeto agrega com o projeto dele e agrega com o município. Então, só tem a crescer. Só tem a crescer, né? E a nossa cidade, o nosso município, ele tem tudo isso, né? Hoje, e já aproveitando, eu quero também já parabenizar aí o nosso prefeito. Tá de parabéns, dele. Parabenizar pela vitória, mais uma conquista, né? Pela vitória, e dizer que Deus continue abençoando, né? Você, prefeito, sua família, e te instruindo aí mais 4 anos para fazer um governo aí ricamente abençoado para todos nós. Um abraço. Então, como eu estava falando, realmente, quando há essa unidade, né, tanto do executivo quanto do legislativo, né, ou vice-versa, isso é muito importante. A cidade ela só tem a ganhar, né? Sim. A gente vê que ainda há uma deficiência nessa questão, né, dessa unidade, dessa união, e dos vereadores, né, por exemplo, unir ao prefeito, né, estarem unidos, porque eu penso que para uma cidade ela crescer e ser uma cidade produtiva e de progresso, ela justamente precisa, né, dessa unidade, como eu disse aqui, dessa parceria, e trabalhar, né, em harmonia juntos para o bem da nossa cidade, da nossa comunidade. Infelizmente, né, como eu disse, sempre, né, tem um ou dois que às vezes negam a se unir, a estar junto, a se submeter, talvez, uma autoridade maior, porque a gente vê essas questões e partidária, né? Mas a gente sabe que quando há união, né? A própria palavra diz, né? O povo se alegra, né? Sim, sim. Mas quando não há, o povo perece. E aí quem sofre com isso somos nós, somos eleitores, né? Exatamente. A cidade, ela fica sem amparo e, ao mesmo tempo, ela fica estagnada. Porque
Itabatã, o município, né, de Mucuri, ele tem crescido, ele tem tomado proporção, né, Sim. grandiosa. Mas se não tiver essa unidade, essa união e essa visão de progresso, né, a gente sabe que, é claro que o nosso município ele está realmente crescendo, ele está avançando, mas pode muito mais. Sim. Né? A gente sabe que tem possibilidade de coisas maiores, né? Mas tudo isso vai depender também, né, dessa unidade aí que eu acabei de falar, tanto dos vereadores, né, que Sim. é o legislativo junto com o executivo. Eu vejo essa questão, Rosinete, são grupos divididos, né? Porque assim, no meu ponto de vista, quando um vereador ele chega a ser eleito, automaticamente começa a se juntar grupos. E aí divide, fica grupo A, grupo B. Então, infelizmente, a maioria dos grupos são, de certa forma, contra, né, ao gestor. Sim. E aí é onde dificulta muito. E eu até estava comentando na eleição passada o seguinte, que seria muito importante a população aqui de Mucuri, ela analisar, não, quem são os alinhados do gestor, né? Se eu quero votar no prefeito X, no gestor X, então eu tenho que ver qual é o vereador que está ali. Porque às vezes a gente elege um prefeito, o prefeito tem ideias maravilhosas, mas a parte dos vereadores são oposição. E aí tudo que às vezes o gestor vai fazer, a oposição trava. Ou vice-versa, né? Às vezes o vereador se elege, mas o gestor é contra alguns vereadores. Então fica essa dificuldade. E nesse clima, né? É horrível. Exato. E quem perde isso aí é a população. Sim, sim. Né? Aí o município não avança como deveria avançar, as coisas ficam paradas. E aí você percebe que a maioria, né? Vão colocar aí dos vereadores, né? Nem todos, que tem exceção. Mas não estão pensando, né, na população. Sim, sim. Porque se realmente amasse a cidade, amasse a população, eles faziam diferente. Exato, né? exato. E isso a gente é muito notório, né, quando a gente percebe isso. E aí, como eu disse, o povo é que sofre, né? O povo merece. Sim. E aí a Bíblia também ela diz que um reino dividido ele não subsiste. Não subsiste. Né? Então, para que haja, né, como eu disse no início, progresso, né, e um governo saudável, tem que haver essa unidade. Exato. Né, Exato. essa compatibilidade. Exato. Para nós finalizarmos aqui o nosso bate-papo aqui, eu quero aqui trazer uma colocação aqui muito importante. Dentro dessa política, qual foi a maior dificuldade que você percebeu assim na sua campanha, na sua trajetória, né? Porque teve muitos desafios, mas qual dessas assim você até parou assim e disse, rapaz, tá complicado, né, a questão política aqui dentro do município? Ou você viu assim a sua campanha sempre com um olhar positivo, né, agregando todos os valores que a gente falou, né, como mãe, como cristã, como psicóloga, pedagoga, como esposa também de um advogado aqui dentro, enfim, toda essa estrutura, você olhou assim para sua campanha e disse, não, tá tranquilo, dá para ir, ou você chegou a algum momento que você sentiu algum peso assim? Não, pastor, assim, a campanha minha ela foi uma campanha muito pé no chão, muito saudável, sabe? E bem estruturada, só que a gente, como a gente falou no início, a gente vive hoje uma política, né, de barganha, né? E a gente viu muito isso nesse período eleitoral. Então, eu voto, mas eu preciso de tanto, né? Eu tenho tantos votos aqui, mas é tantos mil aqui. Então, quando chega nessa parte, realmente dificulta, né? Para uma pessoa que quer realmente executar um trabalho legal, um trabalho transparente, Exato. Um trabalho saudável. Então, realmente dificulta. Então, a gente vai ver que, né, o dinheiro, né, também ele acaba contribuindo para essas questões. E em relação assim à dificuldade, não vi nenhuma em relação, né, à política em si,
né? Foi muito tranquila, inclusive eu aprendi muito, né? E houve muitas descobertas Sim. também. Para mim foi assim algo muito rico também, prazeroso, poder me aproximar mais das pessoas, ouvir cada uma delas, como eu disse, né? Mas a gente sabe que tem a questão financeira também. Exato. Isso acaba interferindo. Então, a minha campanha, ela tomou, sim, uma proporção muito grande. Sim. Né? E nem eu tinha noção dessa dimensão. Né? Então, eu estava ali, né? Recebi o convite e falei, Robertinho, vou vir candidata, assim, aceitei o convite e de estar no partido, mas a minha campanha ela foi ganhando força, ela foi crescendo, né? Sim. E aí chega um momento que falta, né, alguma coisa. E aí, às vezes, a gente não consegue suprir Exato. aquilo ali, né? Mas, assim, fora essas questões, a minha campanha foi boa, a campanha nossa, né? Muito bom. Tive uma equipe maravilhosa, né? Tem o Preguinho, que a gente conhece, esse é Carlos, a gente conhece ele como Preguinho, que me deu uma força, né, incrível nessa campanha. Sandra, o Ronan também, né? Que estava ali de frente ali comigo juntos, né? Muito bom. Teve minha família também, que eu sempre falo que foram os cabos eleitoral forte, né? Meu esposo trabalhou muito também. E teve também o pessoal que veio de São Paulo, que eu conheci também no período da campanha, que me ajudaram também, me deram uma força. Então, eu só tenho a agradecer, né? Porque Deus só colocou pessoas boas do meu lado. E isso, né, é muito gostoso, é muito gratificante saber que tem pessoas, né, boas, cidadão de bem. Sim. E que a política, né, ela tem esse lado bom, né, agradável de estar, de viver. E para mim, assim, foi, né, uma experiência incrível mesmo. Bacana, amei. Bacana. Então isso é muito bom. Gente, deixa eu finalizar aqui. Estamos aqui finalizando o nosso Conexão Podcast. Aqui você pode, com a presença ilustre aí da nossa querida Rosinete Gonçalves, né? Você acabou de ouvir aí. E nós iremos agora finalizar. Quero aqui agradecer a sua presença em nome da Conexão Podcast. Tenho certeza que vai voltar mais vezes para a gente dar continuidade a esse papo abençoado. E aí, né, está desenrolando mais algumas coisinhas no decorrer dos próximos capítulos por aqui. Amém? Que Deus abençoe, satisfação, e deixa aqui a palavra final para você encerrar aqui com a sua fala, descrevendo aí a alegria de estar aqui conosco e dando aí um ok aí para todo mundo. Ai, pastor, realmente assim, foi um prazer incrível, né? E estar aqui hoje nesse podcast aqui, inaugurando, né? Inaugurando. Para mim, assim, foi, né, honra, né? Estou muito feliz e grata mesmo por esse convite e dizer aí que Deus, né, seja louvado através da vida do Senhor. Amém. E eu creio também eu acredito no seu potencial. Amém. Né, eu olho para o Senhor também, vejo uma pessoa incrível, com potencial incrível. Amém. Né, e que pode contribuir muito também para o nosso município, porque isso aqui também, né, de certa forma, o Senhor está contribuindo, né, exato, para o nosso município, trazendo, né, coisas novas, né, coisas que talvez, né, a gente não está tão acostumado. Sim, sim. Né, então isso é novidade para a cidade, isso é muito bom, isso agrega valores. Né, e que Deus continue aí, pastor, amém, né, te abençoando, o seu ministério, abençoando a sua família. Amém. E esse podcast aqui maravilhoso que eu inaugurei hoje. Então é isso aí, gente. Que Deus abençoe, pastor. Muito amém, obrigada. Um beijo para todos vocês e Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, meu povo. Tchau, tchau. Até a próxima. Acabou, Hélio? Tô pingando suor aqui. Você não tem noção.